Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos que estão aqui acompanhando a aula com a gente. Eu sou a Maria Isabel, sou uma nutricionista aqui da Indugen e você é uma das moderadoras da aula de hoje. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Nayumi, nutricionista aqui da Indugen. Também serei uma das moderadoras dessa aula de hoje, que é Nutrição e Saúde Mental. E nós teremos com a doutora Eleonora. Passo a palavra para que ela possa se apresentar e iniciar a aula também. Boa aula a todos. No final a gente abre um espaço para perguntas. Então, doutora Eleonora pode começar a aula. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vão anotando as perguntas, tá? Eu estou vendo alguns rostinhos conhecidos aí, né? Fico muito feliz pela presença de vocês. Depois, quem não me conhece, gente, fala assim, não conhecia. Aí fala assim, gostei de conhecer, não gostei de conhecer, não valeu a pena, tá bom? Vocês me deixem saber se foi bom ou se não foi, tá? E anotem as perguntas, né? Eu gosto de responder bastante pergunta. Tem 1 hora, meninas? É isso? Dá um joinha aí para mim. Isso mesmo, doutora, 1 hora. 1 hora. Vamos com fé em Deus que vai durar 1 hora, né, gente? Se vocês não forem ver jornal, Big Brother, vai dar tudo certo. Porque se preparem, a gente vai conversar bastante, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir minha apresentação aqui para vocês. Isso, beleza. Aqui. Joia. Vocês me dão ok se vocês estão vendo minha tela? Eu preciso de permissão para compartilhar, meninas. Permissão para compartilhar a tela. Libera para tia. Só um minutinho. Saudade das suas aulas. Que legal, Porto. Saudade de você, Camila. Saudades, Cá. Doutora, ainda não está aparecendo para dar permissão para Não? compartilhar. Não. Que estranho. Ó, eu vou fazer o seguinte. Será que eu entro e saio de novo? Eu tô procurando aqui se eu consigo te dar permissão também, mas eu não tô encontrando. Acho que eu consegui. Tenta aí, doutora. Joia. Agora foi. Obrigado, Maria Isabel. Imagina. Maria Isabel é o nome da minha tia. Lindo nome. Lindo nome. Eu ia falar assim, Maria Isabel é o nome de véia, mas também você me leu Já Nora, né, ouvi gente? bastante, já ouvi bastante, mas hoje eu aprendi a gostar. Eu também, adoro. E a gente todo mundo vai ficar velho um dia, né? Então não tem como, né? Exatamente. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Estão vendo aí, gente? A tela? Agora sim, está aparecendo. Joia? Sim. Beleza, então. Então, pessoal, primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite de vocês, né? Sempre um prazer falar sobre saúde, né? Eu espero que vocês gostem da aula. Eu conheci a Indugen e, assim, logo que eu conheci a empresa, eu me apaixonei pelos produtos, né? Eu estava fazendo a aula aqui, eu queria colocar muita coisa, gente. Queria colocar muita coisa, a gente ia ficar um final de semana inteiro falando, tá? Mas eu queria colocar bastante coisa, porque tem muito produto legal, né? A gente selecionou alguns aqui para vocês, que vão encaixar legal no tema, tá? E eu quero me apresentar, né? Eu sou nutricionista, né? Me formei em 2009, já tenho um tempinho de formada, né? Sou acupunturista também, sou pós-graduada em medicina ayurvédica, tenho extensão em cannabis medicinal, tenho também uma pós-graduação em fitoterapia ocidental, né? Então, assim, é uma área que eu gosto bastante, né? Essa parte de suplementação, essa parte de fitoterapia, e falar de doença, né, gente? Porque todo mundo tem a doença, né? E é um negócio, assim, que é interessante, né? Vocês já leram o CID, já leram o DSM? É um negócio fora do normal. Você acha que você tem tudo, né? Então, é uma coisa que eu gosto de estudar, gosto de falar, e é como se a gente tivesse, quando a gente pensa em suplementação, pensa em saúde, né? Olha para o metabolismo, é como se a gente estivesse hackeando o nosso corpo, né? Então, eu acho que é uma área bem legal e a gente vai discutir bastante sobre essas vias, sobre esses caminhos aí. Se vocês não me seguem, quiserem me seguir nas redes sociais, meu Instagram tá aí,
o site da minha escola de pós-graduação também, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, fiquem à vontade aí para ir mandando as perguntas no chat, e aí no final eu respondo, tá? Se vocês acharem que vocês podem esquecer alguma coisa, tá bom? Assim, o que é saúde mental? Né? Em primeiro lugar, a gente vai definir, né? O que é saúde mental? É importante a gente definir, porque a pessoa acha que saúde mental é a gente não ter nada, certo? Para você ser saudável, você não pode ter nada, né? E não é bem assim, tá? O conceito de saúde não é a ausência de doença, não é o contrário, não é o oposto, né? O conceito de saúde é você se sentir relativamente bem, tá? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa doente, né? A pessoa fala para você, o paciente fala para você, eu não sou uma pessoa doente, né? Só que, quando você vai ver, a pessoa toma remédio, por exemplo, se ela não tomasse remédio ou não fizesse uma terapia intensiva, né, um cuidado intensivo, ela teria mais mal-estar, seria mais doente, né? Então, a questão de saúde é você estar relativamente bem. Uma pessoa que toma medicação todo dia, que ou está com dor de cabeça, ou está com tontura, ou está com a glicemia alterada, ou não tem um intestino que funcione legal, né? Tem alguma questão de pele que é constante, né? Ela não precisa ser grave, né? Ela tem que ser constante, tem que ser uma coisa assim crônica, do ponto de vista de você estar sempre com alguma coisinha, né? Tem sempre alguém, né? Que a gente conhece, alguma forma. Sabe aquela amiga sua, aquele amigo seu que tem um monte de remedinho? Né? É essa pessoa que está sempre doente. Pode saber, tá? É a farmacinha, né? Então, essa pessoa, ela está sempre tomando alguma coisa, né? Ela está sempre com alguma coisinha. Essa pessoa, ela não é saudável, tá? E a saúde mental, né? É a gente não ter preocupação ou é a gente não se estressar? Não, também, tá? A questão da saúde mental é você, na maior parte do tempo, você tá bem, ou você ter um nível, né, de comprometimento que você consiga lidar bem com aquilo, né? Porque, por exemplo, ter depressão significa o fim do mundo? Não. Ter ansiedade significa o fim do mundo? Não. Ter toque depende do grau, tá? Então, se é um grau que te afeta muito, você já não tem saúde, né? Então, quando a gente fala assim, né, hoje, né, gente, hoje em dia, né, que o negócio está realmente muito, muito estressante, né, muita preocupação, muita violência, né, o ambiente não está legal, a gente vai falar sobre isso, a gente puxa um pouco a régua, né, do que é ter saúde mental. Vocês percebem? A gente acaba puxando um pouco mais, a gente cria uma janela de tolerância, vamos dizer assim, tá? Então, assim, tem depressão, tem ansiedade, tá conseguindo gerenciar, né? Por exemplo, protocolo para ansiedade, para depressão, né, leve, não entra medicação, né? É dieta e exercício, é hábito de vida. Olha só, o grau, tá? Então, assim, a gente tem graus e aquilo vai te dizer se você está saudável ou não, né? Quanto aquilo compromete na sua vida, tá? Isso é importante para o tipo de tratamento que a gente vai olhar, tá? Vamos falar um pouquinho dos números, só para vocês entenderem a dimensão do negócio, né? Olha só que interessante, uma em cada quatro pessoas no mundo terá sua saúde mental afetada em algum momento. Então, provavelmente no consultório de vocês, vocês vão pegar 25% dos pacientes de vocês, em algum momento da vida deles, afetados mentalmente. Nossa, Eleonora, mas que tragédia. Pois é, tá nesse nível, tá nesse naipe, tá? É assim que as pessoas estão comprometidas. Veja, em algum momento, tá? Ansiedade, depressão, são recorrentes, a gente vai falar desses fatores. Então, pode ser que seja uma vez, pode ser que seja algumas outras vezes, pode ser que seja crônico, tá? É a quinta causa de adoecimento no mundo. Isso considerando só a questão da saúde mental, pessoal, porque depois você tem vício, né, que pode levar a um problema de saúde mental, você tem violência, você tem uma série de outras coisas, né, doenças crônicas, diabetes, hipertensão também, que podem levar a questões de saúde mental, tá? Então, assim, a saúde mental só, considerando que a pessoa, né, provavelmente não tenha mais nada, não tem um vício, alguma coisa, tá? Então, só a saúde mental, quinta causa de adoecimento no mundo, tá? 10,7% de adultos têm alguma condição de saúde mental. Alguma, né? Tem uma curiosidade de olhar o DSM-5, né? Porque o CID tem todas as doenças, né? Mas o DSM-5 é o Manual de Transtornos Mentais, né? Transtornos psiquiátricos que afetam aí a nossa central,
tá? Então, é muita gente, né? Se você for pensar no mundo, tá? E aí você começa a somar, tá? Porque é comum que a pessoa tenha mais de uma condição, tá bom? Acumulada, dependendo do que ela tem, dependendo do transtorno que ela tem, tá? 1 a cada 5 anos de vida são vividos com incapacidade dessas pessoas que têm algum transtorno mental, alguma condição de saúde mental, alguma coisa está afetando a saúde mental dessas pessoas, tá? Então, você passa aí 1 a cada 5 anos, somando, né, incapacitado, tá? Lógico, se você pegar os dias que você não está legal para trabalhar, os dias que você não está legal para produzir, num ano, né, ou em 5 anos, vai dar 1 ano. Olha só, é muita coisa, né? É muita coisa. E às vezes as pessoas só percebem isso, elas só percebem que elas chegaram a um determinado ponto quando o negócio explode, né? Quando o negócio chega num nível que a pessoa tem um burnout, ou a pessoa tem uma crise muito séria, né? Então, assim, é pesado, tá? Gera 1 trilhão, né, de dólares de impacto na economia global. Então, o planeta Terra poderia ser, né, 1 trilhão mais rico por ano se as pessoas não tivessem questões de saúde mental, tá? E aí a gente acaba caindo numa questão de que as pessoas estão perdendo a mão, né? Principalmente, não sei vocês, né? Vocês comentem aí depois. Na pandemia, as pessoas trabalharam mais, tá? Por quê? Você não tem que entrar na empresa e sair da empresa, né? Então, você acaba que você vai trabalhando, você está no home office, você acaba estendendo as horas de trabalho, né? Se você tem seu próprio negócio, você é autônomo, você trabalha de final de semana, ou trabalha, sei lá, tá vendo o jornal da Globo e tá trabalhando, né? Tá vendo Big Brother, sei lá, tá trabalhando, tô vendo Globo News, tá? Também, tô vendo Roda Viva, também, gente, tem pra todo gosto, tá? Então, as pessoas não percebem, né? Justamente por objetivos pessoais, questões familiares, financeiras, enfim, não cabe a mim julgar. O fato é que a gente está descansando menos, né? Está descansando menos. 20% das crianças e adolescentes têm alguma condição de saúde mental, né? Eleonora, mas então quer dizer que você vê 10,7% dos adultos têm alguma condição de saúde mental e 20% das crianças e adolescentes têm alguma condição de saúde mental? Porque essa fase de infância e adolescência é uma fase mais complicada para o sistema nervoso. O sistema nervoso ele está ainda achando o jeitão dele, né? Então, é alguma coisa que se soma ao desenvolvimento, né? Como se a cabeça tivesse, o cérebro estivesse pegando fogo, gente. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Depois, quando você está na fase adulta, o negócio vai acalmando, né? Tentem pensar vocês aí, né? Quando vocês eram adolescentes, tanto de coisa que passava na cabeça de vocês, né? Eu tenho déficit de atenção, então ainda passa muita coisa na minha cabeça, tá? Ao mesmo tempo. Mas, quem não tem, percebe uma queda, é nítido, tá? Você fica mais calmo, mais assentado, você consegue ter mais foco, fazer uma coisa de cada vez, né? Ou pensar nas coisas uma coisa de cada vez, né? Mas o adolescente tem essa questão do desenvolvimento, beleza? Muito bem. Falando agora do nosso cérebro, né? Eu gosto de fazer sempre uma introdução para vocês irem terem o raciocínio completo, tá bom? Para vocês entenderem de cabo a rabo, tá? Isso aí, se não entender, pergunta no final, faz algum comentário, que eu gosto bastante. Muito bem. Então, o cérebro, vocês estão vendo aí no fundo, né? Ele é dividido em vários compartimentos, ó. A gente tem várias partes, é como se fosse uma cebola, né? São várias regiões, né? E cada região dessa é formada pelos neurônios, beleza? Beleza. Só que não são só os neurônios, né? A gente tem os astrócitos, a gente tem as células da glia, a gente tem todo um ecossistema celular que também está junto com os neurônios, tá? Mas onde esses neurônios estão, as demais células também estão, tá? Isso é o sistema nervoso. Fora células sanguíneas, células do sistema imunológico, beleza? Então, cada parte do nosso cérebro, ela é responsável por determinadas ações, tá? Uma coisa que se pensa muito e que não é correta é falar que em determinadas partes do cérebro a gente produz esse ou aquele neurotransmissor, tá? Não é assim que acontece. A questão em determinadas partes do nosso cérebro, a gente tem mais ou menos determinado neurônio que produz mais ou menos de determinado neurotransmissor, tá? Então, é por isso que essas partes, elas são especializadas, tá? Senão a gente não teria como diferenciar, né, gente?
A gente não teria como diferenciar essas funções, certo? Então, vocês podem perceber que quando a pessoa sofre um acidente, ou tem sei lá, uma perfuração por bala, ocorre algum dano físico, dependendo da parte que aquilo ocorre, vai perder a fala, perder a visão, ou perder movimento, né? Ou perder a cognição, né? Por quê? Porque justamente cada parte, ela é especializada em uma determinada ação e sofre influência de determinados fatores. A gente tem um centro que controla a sede, falando nisso, vou beber água, vocês estão com sede aí, gente? Beba água, tá? Outra parte controla a temperatura, outra parte controla a tensão, outra parte controla a memória, né? E essas partes, elas são extremamente interligadas. Aliás, como tudo no nosso corpo, tá? O negócio ruim é esse, que está tudo interligado, tá? Não tem como não pensar, né, que uma coisa não leva a outra, tá? Então, aí na tela, o que a gente tem? A gente tem, eu coloquei para vocês, só para vocês terem uma ideia de como que essa questão cerebral vai ficando mais complexa, né, ao longo do tempo. Esses dias eu estava na rua e eu vi um menininho, acho que ele deve ter uns 2 anos, né? Eu falei, Jesus amado, é só cabeça. Vocês já repararam como é que é criança, né? É a cabeção, aí vem o corpinho, depois vai ficando mais proporcional, né? E nesses primeiros anos de desenvolvimento, é um esforço, assim, gigantesco para que você atinja o quê? Mais ou menos a quantidade de neurônios que você vai ter quando adulto. Então, a quantidade de neurônios de quando você é criança para quando você é adulto, vamos dizer assim, não muda muito, né? O que vai mudar é a construção estrutural do seu cérebro, né? Ela vai se aprimorando e ela vai fazendo o quê? Se afinando, tá? Uma coisa que acontece ali por volta dos 3 anos de idade, coloquei uma setinha verde aqui para a gente não esquecer de comentar, tá? É que tem algumas áreas do cérebro que estão passando ainda por mielinização, né? Os neurônios de determinadas áreas ainda estão sendo envolvidos pela nossa queridíssima bainha de mielina, né? O que significa isso, Eleonora? Significa que vai ter uns curto-circuito de vez em quando, tá? Significa que a gente vai ter algumas reações intempestivas, né? As crianças, por exemplo, que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento, né, vão ter esse desenvolvimento dessas partes, desses neurônios e desse ecossistema de células nervosas, tá, um pouco mais afetado, né, porque você tem um transtorno do neurodesenvolvimento. O que vai dizer se eu tenho esse transtorno ou aquele transtorno? Sua genética, ou os fatores ambientais, né, ou os fatores dietéticos, tá? Ou durante a gravidez pode acontecer alguma coisa também. Família não tem nada, mas acontece alguma coisa durante a gravidez, tá? Então a gente passa por todo esse desenvolvimento, né? Eu sou nutricionista, né? Quando a gente estuda nutrição, a gente entende, né? Quanto é importante uma criança de 1 ano, alguns aninhos, né? Ir num fast food, comer um negócio, um suco corante, né, com frequência, tá? A gente vê isso muito rotineiramente, né? Crianças comendo fast food, pequenos, assim, 1, 2 anos, né? E a gente vê o quanto que isso pode ser prejudicial para o desenvolvimento. Ah, Leonor, mas você está sendo extremista. Não estou, gente, é porque o povo está lascado mesmo, tá? Então, assim, se a pessoa já tem uma genética que é ruim, né? Você ainda introduz determinadas substâncias na fase de desenvolvimento, isso é muito ruim, né? Então, por exemplo, tem vários estudos que falam que fumar maconha, tá? Não estou falando do uso de cannabis medicinal, tá? Fumar maconha, na fase de infância e adolescência, é muito prejudicial, tá? De novo, não estou falando do uso da cannabis medicinal, outra coisa, tá? Então, por que não é tão ruim quando você usa quando você é adulto, mas é muito ruim quando você usa quando você é criança ou adolescente? Porque o desenvolvimento fica prejudicado. Legal? Muito bem. Guardem essa informação da bainha de mielina, tá? Então, para a gente considerar, né, esse desenvolvimento saudável, ao longo da vida, né, a gente tem que considerar várias esferas da nossa rotina,
né, ou da nossa dimensão enquanto seres humanos, né? A gente colocou para vocês aqui, ó, um pentagrama. Eleonora, meu Deus, que bruxaria. O pentagrama é o negócio da bruxaria, né? Que coloca alguns pilares aí que são importantes, né? Então, por exemplo, exercício, nutrição, trabalho, né? Como que é que a gente falava, gente? Trabalho dignifica o homem, né? Eu não lembro, tá? Eu estou olhando o chat aqui, se vocês lembrarem, mandem aí no chat, porque eu não lembro quem falou isso, tá bom? Então, pessoal, o aspecto mental em si, né? Sono, né? É importante, né? Dentro desses pilares, né? A gente tem um nível mais assim fisiológico, né? Sempre tentando conciliar o que a gente é, né? Por fatores genéticos, né? O que foi passado para a gente, tá? Com o que a gente consome, né? Com o que a gente tem contato, né? E as nossas reações, tá? Porque você pensa que inflamação é só quando você tem uma infecção viral, ou bacteriana, ou fúngica? Não, né? O estresse te coloca num estado de inflamação, tá? A má alimentação te coloca num estado de inflamação, tá? Então, assim, a inflamação, a gente tem que parar de ver a inflamação como algo que isso acontece de vez em quando, né? Quanto mais a pessoa tem maus hábitos, quanto mais ela se estressa no trabalho, né? Menos ela produz. Quanto mais ela tem desequilíbrio mental, menos ela produz, né? Se ela só trabalha e não se exercita, ela vai ter uma questão de déficit de performance, tanto no trabalho quanto no exercício, tá? Por quê? Porque o exercício, ele adapta a gente, né? Ele ajuda o corpo a criar mecanismos para a gente responder, tá? Aos estímulos externos e internos, né? Então, assim, se você é uma pessoa que você vai constantemente no campo de futebol, você torce muito pro seu time, ou vai ver vôlei, ou vai ver Fórmula 1, né? Você sabe o que é nervoso, né? Então, você já tá lá todo final de semana, vendo seu time, né? Toda semana tem né? Jogo sábado e jogo na terça, sei lá, quarta, né? Ou domingo e quarta, enfim, né? O que acontece? É quase um exercício, se você for pensar. Tirando, né, o torresminho ali, a cervejinha, né? O pessoal geralmente faz, ó, um happy hour ali, né? É quase exercício, né? Porque você tá elevando sua frequência cardíaca e tal. Então, assim, brincadeiras à parte, o exercício, ele é igual quando você compra um sapato novo, sabe? No começo aperta, mas depois que o sapato já tá, que a gente fala aqui em Campinas, né, laceado, né? Depois que já tá laceado, você já tem o seu pé pode estar inchado, mas você consegue calçar aquele sapato, tá? Porque ele já está mais confortável, né? Então, o exercício é importante, seja ele qual exercício for. Vou dar uma caminhada de 30 minutos, né? Eu moro no prédio aqui, o pessoal anda muito na garagem, porque tem uma garagem longa, né? Ok, tá? Legal, bacana, né? Exercício e nutrição tem a ver com performance? Sim, né? Mas também tem a ver com essa questão dos mecanismos adaptativos, tá? E tem a ver também com a melhora da sua absorção, a melhora do seu metabolismo, tá? O seu corpo, ele fica mais apto, ele fica mais ágil a processar nutrientes, né? E processar os resíduos também desses nutrientes e também de medicações, de suplementos, etc, etc. Tá? A gente precisa, da mesma forma que a gente precisa consumir, processar, a gente precisa eliminar, a gente tem que pensar nisso também, tá bom? É importantíssimo. Por quê? Se você não passar, mas eliminar a gente vê depois. Não, gente, é como se tivesse com um cano entupido, né? Vocês já tiveram com o esgoto entupido, com a privada entupida? É o caos, né? Então não dá, não tem como, né? Já pensaram, greve do lixeiro, lascou, tá? Então, assim, tem que ter, né? Você tem que pensar em consumir, absorver e eliminar, beleza? Nutrição e sono, tá bastante relacionada com a longevidade, tá? Esses dias eu estava conversando com a pessoa que ela falou assim, estão pensando em mudar o horário, não sei que país foi, não vou lembrar agora. Estão pensando em mudar o horário dos adolescentes entrarem na escola, tipo das 7 para as 8, às 9, não sei, tá? Isso no período da manhã, né? Porque adolescente precisa dormir mais e tal. Eu pensei comigo, eu falei, pô, bacana, primeira coisa que eu pensei, né? Mas depois eu falei assim, eles não vão dormir, né? Eles não vão dormir, porque eles gostam de ficar jogando joguinho, tá? Isso é desde a minha época, gente, eu tô com 38, né? Desde que eu era adolescente, eu já fazia isso,
tá? Então, assim, a nossa geração, quem nasceu ali anos 80, tá lascado, né? Tá ruim, né? No entanto, né, se você for parar para observar, é a geração que mais tem questões mentais, questões autoimunes, né? Alguma coisa ali a gente fez muito errado. E tem a ver com esse pentagrama que a gente está comentando aqui, né? O sono, ele é necessário para você reparar, né, o seu corpo, né? E para você também consolidar informações na sua cabeça, processar algumas coisas, né? Quando você para pensar, a pessoa que ela tem algum transtorno mental, se não for uma narcolepsia, muito provavelmente ela vai ter problema com sono. Por que será? Né? Por que será? Ou quando você tem alguma questão mental e toma uma medicação, ou toma uma suplementação para te ajudar nesse ritmo biológico, né? Ajustar o seu ritmo biológico, você começa a dormir melhor. Olha só. Ou, repare, né, vocês que com certeza tem alguém que tem depressão, alguém que tem ansiedade, alguma coisa assim, né? Ou toque, enfim, né? Transtorno de personalidade, né? Dupla, meio Ruth e Raquel, sei lá, tá? Pensem aí com vocês. Às vezes vocês deitam, parece que vocês não descansam o suficiente, né? Às vezes você deita, parece que você tem sonhos demais. Às vezes parece que você tem um sonho maravilhoso, e acorda super relaxado, super feliz, tem dia que você acorda super mal, que voltou coisa, né, que são coisas que a sua mente, né, não processou. Ah, Eleonora, a mente é uma entidade. Não, a mente é uma coisa física, né, é o cérebro da gente, são as memórias que estão ali, acumuladas naqueles neurônios, naquelas regiões ali, e que foram processadas, talvez de uma forma não muito condizente com a realidade, enfim, né, ou você não conseguiu processar, não conseguiu aceitar, e aquilo fica, né, é o seu subconsciente, vamos dizer assim, né, tem muito mais coisa no nosso inconsciente do que no nosso consciente, que a gente percebe, tá, e alguns transtornos mentais, algumas questões mentais afetam muito esse aspecto do subconsciente, a gente vai falar sobre isso, tá. Muito bem, dentro desse pentagrama, né, a gente pode reduzir para um aspecto mais físico, vamos dizer assim, que é esse tripé, né, e assim, eu sempre olho, pessoal, começo olhando o corpo humano por esse tripé, não tem erro, sistema imune, sistema nervoso, sistema endócrino. Por quê? O sistema imune, mas você podia olhar pelo sistema musculoesquelético, você podia olhar pelo sistema digestivo, né? A questão, gente, é que quando você olha para o sistema imune, nervoso e endócrino, eles estão extremamente interrelacionados entre eles e entre os demais sistemas, tá? Eles são o tripé, tá? Vamos dizer que eles são o tripézinho da mesa e a tampa da mesa são os demais sistemas, tá? Então, assim, quando você vai olhar para o corpo humano, né, não tem erro, você quer olhar para o corpo humano de uma forma global, né, porque a gente falou sobre as questões das regiões do cérebro que estão extremamente interligadas, né, essas regiões representam regiões do nosso corpo também, vamos dizer assim, tem reflexos mais em um sistema ou em outro, né, então seria como se fosse um espelho, né, e quando a gente pensa nesses três sistemas, né, não tem como a gente não pensar que quando você precisa de uma resposta positiva, né, de alguma parte do seu corpo, você vai envolver os três sistemas. A gente vai falar sobre isso também, tá bom? Certo? Muito bem. Qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, a gente falou lá no cérebro do neném, tá? Sobre a questão da bainha de mielina, certo? Certo. E aí, pessoal, demora um pouquinho, né, para a gente encapar todos esses nossos neurônios, né? Para a gente ter um negocinho fechadinho. Porque o que acontece? Você tem estímulo elétrico passando aqui, né? Se você não tem a bainha de mielina, que é uma camada lipídica, vamos dizer assim, né? A gente acaba tendo curto-circuito. Ou a gente perde a eficiência da transmissão desses sinais elétricos, desses impulsos elétricos. A gente se comunica ali no nosso corpo de duas formas, né? Ali no nosso corpo, né? Aqui no nosso corpo, de duas formas, basicamente, química e elétrica, tá? Então, até um estímulo mecânico vai gerar uma questão elétrica e uma questão química, né? A gente tem essas questões de se transformar, mas a base da comunicação no nosso corpo ou é química ou elétrica, tá? Se a gente tem um neurônio ali, né? Esse rabicho aqui, que chama axônio, tá? O rabicho aqui do neurônio chama axônio. Se a gente tem um neurônio que tem um axônio desencapado de bainha de mielina, ele vai dar curto-circuito,
Ele pode morrer? Ele pode morrer. Ah, Eleonora, mas tem bastante. Mas, gente, fala com careca. Fala com careca, que um cabelinho, 2 cabelinhos, 3 cabelinhos, cair não tem problema. Então, olha só. É uma coisa que a gente já vai perder. Olha só que interessante, né? Nessa imagem que a gente tem aqui, né? Tem os ramos nervosos, né? E só para vocês terem uma ideia, tá? Essa parte em azul, roxo, meio azul, quanto mais azul, né? Mais desmielinizado está, tá? E aqui em verde, está mielinizado, beleza? Isso aqui vai acontecendo com o envelhecimento, ou numa doença neurodegenerativa, por exemplo, né? Na esclerose múltipla acontece muito isso. Se a gente pudesse ver a extensão desses axônios, né? A gente veria, por exemplo, que a gente tem, né, neurônios que chegam lá no pé, por exemplo, né, que já estão desmielinizados, né? Por isso que a gente não consegue controlar o movimento ali na esclerose múltipla, por exemplo. Isso a gente está falando de uma doença neurodegenerativa, tá? Olha que interessante essa imagem, né? Pensa quanto curto-circuito que não dá na cabeça da gente quando a gente vai ficando velho. Por isso que o pessoal fala, eu estava vendo aqui, estava trabalhando aqui, estava vendo TV Senado mais cedo, né? Ou TV Câmara, sempre veio. Aí foi um deputado lá já, um senhor, né, já antigo de casa, e aí ele falou, porque eu vou falar não sei o quê, porque eu também sou mais velho e eu vou falar, né? Aí veio um outro mais jovem e falou, não é porque o senhor é mais velho que o senhor pode falar só porque o senhor é mais velho. Mas não é que pode falar, a pessoa fala, né? Porque, primeiro, pessoal, tem a questão da experiência de vida, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai se desprendendo de determinadas coisas, vou falar sobre isso também, né? Mas a gente tem uma percepção do mundo que é diferente, justamente por causa dessa questão estrutural. Então, primeiro aspecto aí, ó, tá? A questão da bainha de mielina. Então, você pode ter problemas autoimunes, você pode ter problemas de envelhecimento, você pode ter problemas genéticos que vão te impedir de ter uma bainha de mielina íntegra, tá? O que acontece, né? Além desses curtos-circuitos, vamos dizer assim, que você perder, né, ponto ótimo desse impulso elétrico, vamos dizer assim, tá? O déficit da comunicação, tá? E dependendo de qual área você tem ali, mais a desmielinização, vamos dizer assim, né? E mais morte de neurônios, tá? Vai afetar um determinado ponto da sua vida, né? Olha que interessante que a gente tem aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Acho que vocês estão conseguindo ver, né? A gente tem aqui um cérebro jovem, tá? E aqui a gente tem um cérebro mais maduro, né? Temos aqui 87 anos e aqui 27 anos, tá? Primeira coisa que a gente percebe aqui, né? São pontos mais brilhantes, ó. Não quero passar em cima aqui, mas acho que vocês vão conseguir ver minha canetinha aqui, ó. E aqui a gente não tem esses pontos. Não é aqui, tá, gente? Que aqui é outra coisa. É aqui, ó, onde tá essa bolinha aqui, tá? Ó. Então são esses pontos mais... Vocês sabem o que é isso, gente? É ferro. Ah, Leonor, a gente toma tanto ferro nessa vida. Pois é, mas isso aqui é ferro mineral acumulado, tá? No cérebro. Como é que isso aqui foi parar aqui? Lembra que eu falei que é importante a gente dormir? Tá? Esses dias eu estava vendo um estudo falando sobre a forma como você deita, qual a altura do seu travesseiro pode influenciar em como o seu líquido cefalorraquidiano, aquele fluido, né, espinal, vamos dizer assim, circula no seu corpo. E faz o quê? Limpa, né, esse espaço que circula esse fluido, né? Essa vassourinha, né, essa renovação durante a noite. Então, não é que meu fígado está funcionando durante a noite, né? Entra no sono REM, sai do sono REM, vou para o sono REM, né? Então, é isso. Não, olha só que interessante fizeram. Para pensar. O nível que você deita de barriga para cima, você deita pescoço para o lado assim, e deita muito assim, ó, você comprime, né? Essa parte da sua espinha aqui, né? Sua coluna, né? E aí você acaba tendo um problema de fluxo de circulação desse líquido. Por exemplo, Leonor, eu tenho excesso de uma enzima tal, eu tenho um problema para processar determinado macronutriente, ou micronutriente, né? Geralmente, a gente tem algumas questões enzimáticas mais presentes, né? Com relação a vitaminas minerais, né? Então, olha só, acúmulo de ferro. O que vocês acham que vai acontecer
quando você tem acúmulo de ferro aqui na região basal, né, da região ganglionar, vamos dizer assim. O que você acha que vai acontecer? Olha só, problema de coordenação de movimento. Será que a pessoa pode ter Parkinson? Né, pode tender a desenvolver Parkinson? Isso pode ajudar a desenvolver Parkinson? Tá? Leonora, eu quero saber como que a gente resolve. Nós vamos saber como a gente resolve. Bom, calma que a gente chega lá. Tá? Outra coisa que acontece com o envelhecimento também, mesma idade, tá, gente? 27 e 87. Né? A gente tem um acúmulo de líquido. É como se fosse uma hidrocefalia programada, tá? Que acontece com a idade. E aí a gente cai na questão também, ó, essa região que tá escura aqui, né? Quanto mais escura a região, mais vazia ela tá? Então, nesses ventrículos vai se acumular uma quantidade boa até de líquido. Quanto mais você fica mais velho, se você fizer assim, ó, se ouvir um barulho de líquido, tô brincando, gente, né, não, tá? Mas quanto mais velho você vai ficando, tá? Isso é natural, gente, acontece naturalmente. O que vai determinar se vai acontecer mais ou menos é qual que é a sua qualidade de vida. Por isso que a gente falou lá no começo, tá? O que acontece se acumular esse líquido? Significa que não está circulando direito, significa que você não está fazendo a limpeza que você tem que fazer. Sabe quando você vai num hotel e tem banheira? E você nunca tomou banho de banheira na sua vida. Você já fez isso na sua vida, né? Aí você vai lá e se lava e suja aquela água da banheira, aí você vai enxaguar o cabelo dentro da água da banheira. Aí você sai da banheira, tá duro de sabonete, de sabão, o cabelo assim, ó. Porque sabe o que você tem que fazer? Você tem que abrir o chuveiro, né? Se enxaguar, abrir o ralinho, não é isso que tem que fazer, né? Leonora, você já fez isso? Não, foi uma amiga minha que fez isso, tá? Mas por quê? Porque aquela água tem que circular, tem que sair, tem que, entendeu? Com a idade isso se acumula. E qual que é o problema? Além da própria questão da toxina, vai comprimindo outras áreas do cérebro. Tá? E é um indicativo de perda também de matéria cinzenta, porque se você tem esse espaço, significa alguma coisa ali vai ter que preencher, né? Não vai ficar um vácuo ali, tá? Mas significa uma série de coisas, tá? Depois a gente tem uma outra característica, que é um decréscimo no volume do próprio cérebro, de uma forma geral, né? Então, a gente falou, né, que o bebê ali tem 100 bilhões de neurônios, né? E um adulto tem mais ou menos isso, então não muda muito ao longo da vida, né? Não muda ao longo da vida. Esse número é muito diferente de um adulto para um bebê, tá? Mas de um adulto para uma pessoa mais velha, para uma pessoa da melhor idade, né? Já começa a ter um decréscimo significativo. Pode cair, depois vou mandar os artigos para vocês, tá, gente? Pode cair mais ou menos ali de 200 a 500 gramas de peso o cérebro, entendeu? Varia um pouco de acordo com o sexo, tá? Mas ao longo da vida, na fase final, assim, pode acontecer isso, né? Então, isso quer dizer que a gente vai perdendo também função de coordenação das outras partes do corpo, tá? Outra coisa que acontece, a gente perde células da glia, tá? O que são as células da glia? Né? São células importantíssimas para a função energética, tá? São células importantíssimas para a função energética. Olha só que interessante, né? Você está lá com hipoglicemia, né? Faz tempo que você não come, você consegue pensar direito? Chega uma hora que você está tanto tempo sem comer, por exemplo, o pessoal que faz jejum intermitente, por exemplo, né? Chega uma hora que você está tanto tempo sem comer que seu corpo ele já meio que... Beleza, por quê? Porque você começa a liberar lipídio, começa a processar lipídio, começa a processar proteína, né? Os carboidratos que estão ali em forma de glicogênio, no seu músculo, no seu fígado, enfim, tá? Mas no começo, a gente fica até com a cabeça, fica até meio zonzo, né? Por quê? Porque o cérebro precisa de glicose para conseguir desempenhar essas funções todas, tá? É como você tentar ligar um supercomputador na bateria. Pensa naquele seu notebook, velho, né? Ele vai perdendo eficiência, né, da bateria ao longo do tempo, não vai? Chega uma hora que você tem que trabalhar com ele o quê? Ligado na tomada, não é? Então, se a gente pensar que o nosso cérebro é o processador, o nosso computador, né, e essas células da glia, por exemplo, né, são essa bateria, né, essa fonte de energia, a gente consegue fazer essa correlação de uma forma bem interessante, tá? Por que essas células morrem, Leonora?
assim, as razões claras, assim, né? A gente tem algumas possibilidades, mas principalmente pelo próprio envelhecimento, né? O corpo, ele não é mais capaz de regenerar aquele microambiente celular, tá? Doença autoimune, fator genético, tá? Fator ambiental, medicação, tipo de tratamento que você faz, de repente, né, para um câncer ou para uma doença crônica, tá? Tudo isso tem soma, né, ali na questão final, tá? Então, a gente já vai ter também esse déficit energético. Ah, mas tem coisa boa, gente. Né, eu falei para vocês que quanto mais a gente vai envelhecendo, né, mais maduro a gente vai ficando e a gente vai se desprendendo de determinadas coisas, né? E é verdade, tá? O que acontece no cérebro conforme a gente vai envelhecendo? A gente vai aprendendo a conciliar melhor essas áreas todas da nossa cabeça, tá? E aí, a gente começa, né, a usar determinadas regiões diferentes. Então, a gente tem uma linha aqui, né, dos adultos jovens e dos adultos na terceira idade, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem aqui, né, usos de áreas diferentes. Veja, é o mesmo hemisfério, tanto no adulto jovem quanto no adulto mais velho. Vamos dizer assim, adulto idoso, tá? Eu não gosto dessa palavra idoso, porque parece que idoso é doença, né? Mas vocês entenderam. Então, assim, pessoal da terceira idade, melhor idade. Pessoal que vai de excursão lá para Caldas Novas, né? Muito bem, lá na Termas do Rio Quente, não? É esse pessoal aí, tá? Olha só, aqui é a mesma região. Então, os adultos mais velhos, né, idosos, eles já conseguem, para determinar, para desempenhar determinadas funções, eles conseguem, às vezes, até usar outras partes do cérebro, né? Quando a gente é adolescente, a gente é esquentado, a gente quer brigar por tudo, a gente quer fazer acontecer, né? Mas quando a gente fica mais velho, talvez não. Por isso que a pessoa fala, porque não amadurece. Nossa Senhora, isso tem a ver com a questão cerebral, gente, né? Significa dizer que o seu cérebro ele não está conseguindo fazer essa ponte, né? E fazer essa... É igual quando você liga lá o Google Maps, né? Você está indo para São Paulo, né? Você fala, poxa vida, a Marginal Tietê está alagada. Dá para você ir pela Pinheiros? Você vai dar uma volta? Vai dar uma volta, né? Mas dá para ir. Então, o Google Maps sugere uma rota alternativa, né? E quanto mais você usa o Google Maps, né? Ou quanto mais você passa por ali com o seu celular ligado e o Google Maps aberto, mais porque o Google Maps ele vai entendendo as rotas alternativas e o movimento de carro, né? Ele vai registrando aquilo, tá? Porque ele sabe que você está andando uma determinada velocidade, então ali provavelmente tem trânsito, né? Com o nosso cérebro é a mesma coisa, tá? Quando a gente está muito acelerado ou quando a gente está muito relaxado, o nosso cérebro, com o tempo, ele vai entendendo tudo isso. Ele vai... então agora, né? Por exemplo, imagina escritório de contador na época do imposto de renda. Que estresse, né? Imagina o pessoal que trabalha aí com empresa de suplemento na época de evento. Que estresse. Só que é cíclico, tá? É cíclico. Você sabe, pela sua experiência de vida, que aquilo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um cérebro jovem, ele não sabe. É tudo fim do mundo, certo? Acabou o mundo, né? Então, assim, tem essa correlação entre as áreas do cérebro que ocorre melhor em pessoas mais velhas, tá? A gente viu lá, né? No começo, vocês vão lembrar? Vamos ver se vocês vão lembrar. 10,7% dos adultos tem alguma doença, algum transtorno mental. Lembra a porcentagem dos adolescentes? Qual que era? 20%. Tá? Quase o dobro. Justamente por isso, tá? Então, tem partes boas, né? E essas respostas que a gente dá no ambiente, além da maturidade, da gente saber que certas coisas vão acontecer na nossa vida, podem acontecer na nossa vida, né? Às vezes a gente olha para trás, né? E a gente vê como a gente passou por aquilo, como a gente superou, a gente fala, não, vou trabalhar, vou fazer isso, vou conversar, vai dar tudo certo, né? Então você olha para trás e fala, caramba, como é que eu passei por aquilo? Então, se é outra coisa daquela, você já tira de letra, né? Então, essa é a maturidade. Agora, tem a questão também da intensidade daquilo que acontece com você, tá? A intensidade daquilo que acontece com você. E aqui começa a aparecer o desequilíbrio. Assim, você começa a perceber no desequilíbrio, o que acontece na rotina, o quanto você está desequilibrado, tá? A gente tem um gráfico aqui que ele é bem interessante, eu acho bem legal, tá? Que aqui você tem um eixo, né? Aqui, mais ou menos, aqui, ó, tá? Tem um eixo aqui que vai te dizer,
né, a complexidade do que você tem que fazer e as suas habilidades. Então, aqui você tem ponto mais baixo e aqui você tem o ponto mais alto, né, onde você atinge o ápice, né, que eles chamam aqui de flow, né, flow podcast, não, flow, é o fluxo mesmo, né, onde o que você tem que fazer encontra totalmente as suas habilidades ali. Se você tiver menos habilidades, né, e o desafio for muito alto, olha só, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, peraí. Não, peraí. Ops, peraí, gente. Pronto. Não vou conseguir apagar. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês vão entender. Se você tiver poucas habilidades, aqui, que é esse eixo aqui, tá? E o desafio, né, ou a complexidade que você tem que fazer for alta, você vai ter o quê? Ansiedade, preocupação, tá? E se suas habilidades forem baixas e o seu desafio tiver uma complexidade baixa também, apatia, tá? Então, você não tem desafios altos, mas também você não tem habilidade alta também, tá? Então, tudo bem até, né? Começa a ficar ruim quando você começa a ter desafios de complexidade maior, né? Pode ser que você fique preocupado, pode ser que você fique ansioso, ansiosa, né? E quando a gente vai aumentando o grau de habilidades, né? Ou a gente pode colocar assim também, Leonora, histórico de vida, né? Estrada da vida, né? Como diria Sérgio Reis, né? Essa longa estrada da vida. Pode colocar assim. Quanto mais habilidades você tem, mais você consegue solucionar de uma forma tranquila, né, que eles falam que a forma do flow, né, essa forma que, pô, beleza, foi que foi, né, não foi muito fácil, mas não fiquei preocupado, não fiquei ansioso, né, mas também não fiquei entediado. Por quê? Se você tem habilidade, mas o nível de desafio é baixo, você fica entediado, né, se você tem habilidade, né, altíssima, e o nível de desafio está baixo, você sabe que uma hora, a inteligência te diz, né, uma hora o negócio vai o quê? Apertar, que a vida é assim, etc, etc, né? Quanto mais habilidade você tem, de uma certa forma, você está constantemente, né, se desafiando, colocando suas habilidades para funcionar, né? Ou seja, tá, como que é? Tá caçando pelo em ovo, né? Você sabe fazer um negócio, você quer fazer um negócio, você vai caçando coisa para fazer. É sempre assim, né? Aqui, tanto na questão do nível de complexidade das tarefas diárias ou de coisas que você está passando na sua vida, né? Tem dois pontos que são importantes, né? Arousal, que eles falam, né? Eles usam muito esse termo arousal em excitação, vamos dizer assim, né? Eles usam muito lá no CSI, né? Quando vai falar negócio de coisa de violência sexual e tal, mas arousal pode ser excitação não do ponto de vista sexual, tá, gente? É do ponto de vista de, tô empolgado, tô com sangue nos olhos, vamos fazer um negócio, tá? E aqui, controle. Então, quando o nível de desafio é alto, você tem uma excitação nervosa. E quando você tem um conhecimento alto, junto com isso também vem o controle. Certo? Certo. Leonora, onde é que entra esse negócio da questão mental? Entra aqui, tá? Entra aqui. Todo esse mecanismo, né, é coordenado, né, em conjunto pelas várias áreas do cérebro que tem especializações, né, desde perceber o ambiente, desde habilidades motoras, habilidades orais, habilidades auditivas, visuais, concentração, etc. Tá? Tudo isso é controlado pelo nível de impulso nervoso que você transmite. Né? E aí, quem que vai fazer, né, essa liberação de neurotransmissores, né? É a nossa membrana ali do nosso neurônio, tá? Naquela porção final do nosso neurônio, tá? Esse controle, ele vai vir, basicamente, de uma questão química elétrica, mas nesse caso elétrica, porque a gente está falando de íon, né? A gente está falando de potenciais elétricos, né? Que são determinados ali pelo sódio, potássio e o cloro. Né? Canal de sódio, canal de potássio, canal de cloro. Então, esses impulsos elétricos, eles vão fazer com que você libere mais ou menos neurotransmissor, né? Que vai mandar mensagem para o próximo neurônio. Fala, corre que vem um Rottweiler, vai morder seu bumbum,
sai correndo, você, tá? Essa é a mensagem. Ou, tô apaixonada, né? Ou, ai, não tô a fim de trabalhar, ou, ai, tô preocupado, ai, preciso mexer meu braço, né? São essas comunicações, tá? O que acontece? Né? Dependendo de como for essa relação aqui, né? E dependendo se tem uma lesão física mesmo, tá? Essa comunicação, ela vai se tornando um pouco diferente, tá? E ela pode se tornar prejudicada. Sem falar, por exemplo, dessa nossa queridíssima aqui, bainha de mielina, né? Que está desencapado, por exemplo, tá? Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, né? Esse ponto claro aqui, ó, né? Onde está viajando o impulso elétrico para passar a informação para frente. Ok? Ok. O que acontece na questão dos transtornos mentais? Esses impulsos, essas liberações de neurotransmissores, esses potenciais químicos e elétricos, eles funcionam de uma forma totalmente descontrolada. Leonora, o que vai falar se a pessoa tem depressão? O que vai falar se a pessoa tem ansiedade? O que vai falar se a pessoa tem TOC? O tipo de neurotransmissor que está afetado, ou essa comunicação desses canais, né, e a região onde está acontecendo isso. E a combinação da comunicação ou não dessas regiões. Olha como é complexo, gente, né? E aí o povo fala assim, né, o cérebro a gente usa só uma parte, a gente usa 1% do cérebro, imagina se a gente usasse o 100%, hein? Nossa senhora, ia dar confusão, né? Ia dar muito encrenca, tá? Então, é uma questão complexa, essa questão nervosa, tem muita coisa para a gente descobrir ainda, tem muita coisa para a gente descobrir, mas o que a gente já sabe, já dá para a gente, né, fazer um trabalhinho bom para ajudar esses processos, tá? Olha que interessante na depressão, né? Aqui é um mapa de cor, tá? Resultante de um eletroencefalograma, tá? Então, bota os eletrodos lá e vai ver, né, como é que tá a atividade cerebral nesses vários pontos do cérebro, nessas várias regiões, lembrando, cada uma responsável por uma coisa. Olha aqui, no cérebro normal, né, como que tá uniforme, ó. Tá verdinho, verde claro, verde escuro. E olha no cérebro com depressão. Tá de tudo quanto é cor. Não é, gente? Olha só, tá azul, tá laranja, tá vermelho, tá amarelo, tá roxo. Tá? O que significa isso? Sinais mais intensos ou sinais menos intensos, né? Aqui, a gente tem áreas no vermelho que estão hiperfuncionantes. Está funcionando demais. E aqui no azul, tá? Quanto mais azul, a gente tem área hipofuncionantes. Sendo que aqui no cérebro normal, a gente tem uma coisa mais uniforme. É como se a gente pegasse essa parte colorida e misturasse com um balde de tinta, sabe? Misturasse e ficasse essa cor verde aí, né? Mas, quando a gente tem, por exemplo, depressão, a gente tem esses picos de atividade em determinadas regiões do nosso cérebro. Estava conversando esses dias com um amigo meu, ele estava falando sobre a questão dele ter depressão, um pouco de ansiedade, mas ele tem uma característica que ele fica remoendo muita coisa, né? Então, deve ser algum mecanismo que ativa ali, né, no cérebro dele, que fica acionando memória, tá? Que fica buscando lá memórias, né? Então, ele fica remoendo, ele fica de uma forma quase que repetitiva, não, repetitiva, né? E isso deixa ele mais deprimido ainda. Então, veja, a gente tem uma atividade elétrica muito intensa numa determinada região e uma atividade baixa, abaixo do desejado, lembrando que o verde é o desejado, beleza? E o azul é o indesejado, vamos dizer assim, tá? Abaixo do desejado em outras regiões. É o famoso cobrir um santo para descobrir o outro, não é descobrir um santo para cobrir o outro, né? Não tem esse ditado, tá? Então, o cérebro, ele perde essa capacidade, aqui na depressão, por exemplo, de fazer essa distribuição energética. Tem a ver com bainha de mielina? Uhum. Pode ser que você tenha mais regiões aí envolvidas na depressão, onde sua bainha de mielina esteja mais encapada. Tá? Tem a ver com questão de neurotransmissor, dopamina, né, serotonina, né? Tem a ver. Geralmente, a depressão, ela tem um componente serotoninérgico forte. Tá? O que a serotonina ela faz? Né? Ela sinaliza pra gente prazer. Por isso que as pessoas frequentemente deprimidas, elas perdem a vontade de fazer as coisas, né? Leonora, tem como arrumar? Tem como arrumar. Calma que a gente vai chegar lá, bom? As pessoas com ansiedade já tem mais a questão do mecanismo de noradrenalina alterada, porque você já tem
um aumento do débito cardíaco, etc, etc. A gente vai falar disso. As pessoas com toque, né, tem, por exemplo, a questão da dopamina alterada também, por causa daquela questão do comportamento repetitivo, né, que acaba causando um pouco de prazer, né, a dopamina está muito relacionada com a questão do vício, né, a serotonina, ela dá essa sensação de prazer, regula outras coisas também, mas dá a sensação de prazer, de alegria, e está relacionada a você estar satisfeito, né, não ficar buscando outras coisas ali ao seu redor. A dopamina, ela também está relacionada a outras coisas, mas também com a satisfação, só que ela faz você procurar por prazeres substitutivos, vamos dizer assim, né, se você está pleno de dopamina e serotonina, beleza, estou de boa, né, não quero fumar, não quero beber, não quero fazer sexo, não quero jogar, não quero, sei lá, né, não quero ficar abrindo e fechando maçaneta da porta, né, mas se você está com desequilíbrio nesses neurotransmissores, principalmente nesse caso, mas na dopamina, você acaba buscando vícios, beleza? Então é aí que você sabe mais ou menos se a pessoa está com uma tendência um pouco mais depressiva, um pouco mais ansiosa, ok? Então aqui a gente percebe como essas áreas, elas se compensam, né? E a ansiedade, tá? A ansiedade, ela vai ter, como eu falei, uma questão, né, na noradrenalina, né? Ela pode ser gerada por desequilíbrios também na serotonina e na dopamina, tá? Porque o seu corpo percebe que aquele desbalanço de serotonina e de dopamina pode ser, de repente, um indicador de risco, pode ser um indicador de que sua vida não está legal, tá? Então, o que seu corpo vai tentar fazer? Ele vai tentar te deixar com o coração acelerado, para você fazer alguma coisa, né? Então, o seu corpo vai falar assim, se você não está satisfeito, não está feliz, está contente, né? O que você está fazendo sentado nesse sofá vendo balanço geral? Aí você começa, é para você levantar, sair, né? Que seja buscar uma ajuda, né? É para você fazer alguma coisa, pra você não ficar apático ali, tá? Então, a gente começa, né, a entender determinadas coisas quando a gente passa por elas também, né? E pelo relato de pacientes, né? Estudando também. Então, eu penso sempre por esse lado, que o corpo ele é sempre inteligente, né? Ele sempre está tentando fazer a gente se reorganizar, tá? Sempre está tentando ajudar a gente, né? Mas a ansiedade, ela tem esse componente do estresse muito forte. Ela sempre vai vir, né, de uma antecipação, né? Que a gente fala de excesso de futuro, né, gente? Ansiedade é excesso de futuro, tá? Porque geralmente essas crises ansiosas, elas acontecem por causa de um gatilho específico, né? Ou elas acontecem inconscientemente, como é o caso, por exemplo, da síndrome do pânico. Né? Síndrome do pânico, ela é um processo ansioso que ela vai acontecer inconscientemente, pelo menos as primeiras vezes, porque você não sabe o que está te causando aquele pânico. Depois que você já identificou, ai meu Deus, eu não posso ir em show, né? Eu não posso estar em lugar cheio, não posso ver borboleta, não posso ver morcego, não posso, né? Tenho medo de ir de São Paulo porque o Rio Tietê alaga, o carro vai ficar alagado, né? Aí você já sabe o que é, né? Então você começa a antecipar, aí já não é uma questão de pânico, o pânico ele é bem involuntário. Tá? Aí você está tendo uma crise ansiosa, vamos dizer assim, pura, não é uma crise de pânico, tá bom? Tá dentro do mesmo espectro, beleza? Mas são mecanismos diferentes. Né? A ansiedade você antecipa aquela coisa que pode te acontecer. O pânico, ele vem, é uma sensação ansiosa, mas ele é inconsciente, tá bom? E aí a ansiedade, ela comunica melhor com a memória, por exemplo, ela puxa mais coisa da sua memória. O pânico não, né? Ele já vai acontecer por causa desse desequilíbrio fisiológico, né, tanto químico quanto elétrico, tá? Então ele acontece do nada, ok? O que a gente tem aqui na ansiedade, né? Uma resposta de fuga de luta, né? E por que a gente começa a entrar nesse parafuso, ou a gente começa a entrar numa cronicidade de depressão, de ansiedade, né? Por que essa doença, ela começa a ser essa doença não, esses transtornos começam a ser crônicos, porque nesse mecanismo, né, de comunicação de neurônio, de impulso elétrico, impulso químico, questão endócrina, questão nervosa, questão imune, o seu corpo, ele não consegue entender que aquele seu ambiente, que aquela sua condição de alimentação vai fazer
esse desbalanço se arrumar sozinho, tá? Você está se alimentando mal, você não dorme, você tem vício, você está colocando coisas, né, ruins dentro, no seu corpo, né? Você está forçando até um momento, até um ponto, o seu corpo consegue compensar, né? Depois ele já não consegue mais fazer isso. E aí ele começa a entender que realmente o ambiente está ruim, tá? Então você precisa ou correr ou fugir na questão da ansiedade, na questão da depressão, você precisa se defender de uma agressão, ou você precisa ficar prostrado porque, de repente, pode ter um apocalipse zumbi lá fora acontecendo na sua casa, né? Lá na rua, né? Que nem o The Walking Dead, né, gente? Então, várias coisas, né? O corpo, ele começa a entender que não é temporário, não é transitório, é permanente. E aí você entra naquele primeiro estágio, que pode ser uma depressão leve, uma ansiedade leve, algum transtorno mental leve, vamos dizer assim, tá? E depois, quando seu corpo começa a perceber realmente que aquilo não está melhorando, né? Aí você começa a se afundar, né? Não é que seu corpo, né? Eu estou programado para me autodestruir, não é isso, né? Mas, na verdade, o seu corpo, ele já começa a entrar num mecanismo que ele poupa determinadas energias, né? Por exemplo, por que quando a gente está estressado, a gente engorda? Ah, Leonora, porque a gente produz cortisol. Pois é, seu corpo está entendendo que você está num ambiente hostil, certo? Só que não é só isso, né? Se você produz muito cortisol, né, a gente vai ter uma influência aqui, por exemplo, na glândula adrenal, né? A gente pode ter inchaço, né? Aí a gente pode reter mais líquido. Aí não filtra direito a toxina, né? A gente pode ter mais apetite ou menos apetite, geralmente é mais, né? O cortisol está alto. Vai te influenciar no sono. Lembra do pilar, gente? Endócrino, imune e nervoso, tá super. A gente falou das 3 coisas aqui, ó, né? Aí vai ativar seu sistema imune. Você vai ter uma crise, de repente, a primeira crise que você teve, sei lá, de dermatite, tá? Então, é um looping. O seu corpo, ele tá constantemente se defendendo, ativando mecanismos que ele não precisa ativar, porque tá tudo bem, vamos dizer assim. Você só tá se alimentando mal, dormindo mal, né? Ou tá num ambiente muito poluído, ou tá muito estressado emocionalmente, tá? Transtorno bipolar, olha que interessante, né? Atividade cerebral como é diferente, ó. Da mesma forma que aqui na depressão, por exemplo. Então, aqui a gente tem a região de trás do cérebro, aqui mais a região mais frontal, né? Medindo aqui a atividade. Pensa que isso aqui é a cabeça, tá? Então, aqui é a atividade, né? Nos eletrodos que foram colocados. Olha como ela é pouco uniforme, né? Na depressão, né? Olha, no transtorno bipolar, como também ela é pouco uniforme. Aqui a gente tem uma atividade normal, tá? E aqui a gente tem uma atividade muito alta em determinados pontos e muito baixa em outros, tá? Não é uniforme. Então, o seu cérebro, ele vai conduzindo esses impulsos elétricos, essas informações, para onde ele acha que ele tem que conduzir de acordo com o que ele está percebendo ali, de você, do ambiente, vamos dizer assim, tá? E aí, é como se tivesse pegado um vírus no seu computador. Aí eu abri uma apresentação do PowerPoint, né, falando sobre o segredo de Fátima, né? Lembra, gente, apresentação do PowerPoint? Eu adoro, gente. Eu falo isso toda hora porque eu adoro esse exemplo, né? E tinha um vírus lá, né? Tinha um vírus nessa apresentação do PowerPoint, porque o povo não tinha WhatsApp, tinha MSN, não tinha nada, a gente mandava e-mail e a corrente, lembra? A gente espalhava via apresentação do PowerPoint, né? E veio um vírus. Infectou o quê? O seu computador, tá? Você consegue abrir o Word, abrir internet, né? Você não consegue nem ligar, né? Você não consegue, porque a central está prejudicada. Então, não dá para achar que um transtorno mental não vai influenciar no aspecto físico. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário, porque olha como a atividade, gente, ela está desigual e ela está desproporcional. Essa é a pior questão do transtorno mental. Cada transtorno, veja aqui a depressão, né? Frente da cabeça, trás da cabeça, beleza? Lado aqui, orelhinha aqui, tá com um padrão de cor, não tá? Né? Aqui, ó, já tem outro padrão de cor, ó. Aqui frente da cabeça, trás da cabeça. Olha como as áreas afetadas são diferentes, né? E isso vai afetar o tipo de sintoma que você sente, beleza? Como é que vamos tratar isso, Leonora? Pelo amor de Deus, eu quero ver o William Bonner,
nem sei que hora começa o jornal, 8h30? Não sei. A gente vai tratar usando o mesmo pilar, sistema imune, sistema endócrino e sistema nervoso, olhando para esses pilares, tá? Qual que é o primeiro pilar? A inflamação, tá? A inflamação. Quando a gente tem inflamação, pensa do ponto de vista, né, da resistência à insulina, certo? A gente tem lá a nossa membrana celular, né? Isso aqui é um neurônio, tá? Obviamente, mas fazendo um paralelo aqui, né? A gente tem a nossa membrana aqui, né, gente? A divisão, né? Aqui tem uma e aqui tem outra, né? Então tá comunicando assim. Quando a gente pensa em resistência à insulina, por exemplo, né? A gente pensa no quê? A insulina não está conseguindo ligar na nossa membrana celular efetivamente para transportar a glicose para dentro da célula. Por isso chama-se resistência à insulina, né? Inflamação causa isso, causa essa resistência à insulina. A resistência à insulina causa inflamação, a inflamação causa resistência à insulina, isso vai se retroalimentando, tá? Quando você tem inflamação, não afeta só a resistência à insulina, por exemplo, não afeta só essa capacidade da insulina ligar aqui no seu transmissor, no seu receptor, né, e fazer com que você passe ali íons, moléculas, pelos canais, tá? Não é só isso, né? Você acaba tendo um problema de acoplação, desacoplação de proteína G, por exemplo, que é essa proteína que vai fazer essa virada elétrica, né? Para você conseguir transportar substâncias e perceber os estímulos elétricos, né? Não vou entrar nesse detalhe porque é muita coisa, né? Mas acontece também fora desse aspecto insulina, glicose, por exemplo, acontece com todos os receptores. Por isso que você desencadeia a questão mental, por isso que você desencadeia a questão autoimune, tá? Por isso que você desencadeia questão física, de dor, tá? Então, assim, acontece em todo lugar que tem receptor, tem canal, né? A inflamação, ela vai prejudicar. Todo lugar que acontece algum processo de renovação, que você precisa reparar tecido, a inflamação, ela vai prejudicar, ou seja, em todo o corpo. Se a gente fala que o sistema imune, né, está interligado com o sistema neurológico, o sistema nervoso, perdão, e o sistema endócrino, né, o sistema imune é o que mais penetra em todos os lugares, porque você tem célula do sistema imune em todo lugar. Não tem como não ter, né? É o que mais penetra, né? Pode ser que tenha lugar que você tenha menos células nervosas também, células nervosas e tal, mas as células do sistema imune, elas estão permeando as demais células em todo o corpo, tá? Então, a inflamação, ela é prejudicial, acima de tudo, para o sistema imune, porque nada mais é do que o seu sistema imune falando, vamos combater o agente invasor. Só que às vezes não tem invasor, certo? Às vezes é o sazão pipoca que você comeu, que é bom, né, gente? Às vezes foi o Doritos, às vezes foi o refri, né? É uma delícia, né? Mas se você come com uma determinada frequência, tem muito corante, né? Tem muitas coisas que vão se acumulando ali, e o seu sistema imune vai falando para você, o ambiente está ruim, né? A gente tem que começar a se proteger, porque a gente não está ingerindo suficientemente nutrientes bons, né? Então é isso, tá? Então, aqui no neurônio acontece isso, né? Também, né? Como se fosse uma resistência à insulina, vamos dizer assim, só que é uma resistência a estímulos químicos e elétricos, né? Na comunicação ali neuronal, tá? E o que isso vai influenciar, Leonora? Isso vai influenciar, gente, na liberação de neurotransmissor. E se influencia na liberação, tá, desses neurotransmissores que estão aqui dentro dessas vesículas, vai influenciar também na produção. E se você tiver um desbalanço, né, no número de canais que você tem, número de receptores que você tem, ou na sensibilidade desses canais e receptores na membrana, tanto pré-sináptica quanto pós-sináptica, você vai ter um problema de absorção mais lenta, ou absorção mais rápida, ou reciclagem mais lenta, reciclagem mais rápida, ou não produção, tá? Tudo isso acaba influenciando nesses processos. Por isso que tem muito medicamento psiquiátrico, que são os recaptadores. O que são esses recaptadores, né? Inibição da recaptação de serotonina. Para deixar a serotonina
mais tempo aqui na fenda, por exemplo, para ela vir ligar aqui no receptor aqui do canal, o canal abre, faz ação elétrica, transmite a mensagem, fecha, a serotonina volta aqui para o neurônio, mas ela não entra para ser reciclada, ela não entra, ela fica na membrana ali, tá? Então, inibir essa recaptação. Pode ser de dopamina? Pode ser dopamina também, tá? Tem coisas que vão ressensibilizar a sua membrana? Tem coisas que vão ressensibilizar. É o que, Leonora? Vamos falar, tá? Então, olha só, aqui um desenho mais simplesinho, né, para vocês entenderem mais, né, esse mecanismo de transmissão de informação entre os dois neurônios. Olha o que a gente tem aqui, gente. W3, ômega 3. Ômega 3, tá? Então, o ômega 3, ele vai auxiliar, tá, em todo esse processo. Ó, o ômega 3, pensa num glifage, pensa num... Como é que chama aquele outro lá? Já no MET, tá? O ômega 3, ele vai fazer o papel desses antidiabéticos orais para o seu sistema nervoso, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque ele vai diminuir essa resistência causada pela inflamação. Tá bom? Deu para pegar legal essa questão? Tá? Então, o ômega 3 é como se ele fosse um glifage ali para resistência à insulina, vai? Mas o ômega 3, ele é um melhorador, vamos dizer assim, da sensibilidade dos seus canais, né? Dos seus processos ali, porque ele cuida da inflamação, tá? Ele ajuda ali na inflamação, beleza? Aqui, ó, a gente tem o processo também não só de comunicação, mas a gente também tem o processo de reparação. Se você não tá com essa inflamação gritando, tá? Você vai conseguir fazer com que seu corpo pare, descanse, respire e fala, eu preciso reparar membranas, eu preciso produzir mais vesícula, eu preciso produzir mais neurotransmissor. Porque na hora do estresse, gente, ele não vai fazer isso. Ele vai do jeito que dá. Sabe aquela coisa que o povo fala, tá com medo, vai com medo mesmo? Não é assim. Uma vez ou outra pode ser assim, mas se você tá com medo, vai com medo mesmo, chega uma hora que você não vai mais. De tanto medo que você ficou. E aí o corpo falou, para, não vamos não. Tá? Então, assim, quando o corpo ele tá desinflamando, ele começa a ter oportunidade também, além de fazer o que ele tem que fazer de uma forma correta, que são os processos de troca de informação, etc, etc, ele também vai conseguir fazer a reparação. O ômega 3 faz isso, o ômega 3 faz isso, tá? Por quê? Principalmente porque você não está produzindo substâncias pró-inflamatórias em excesso mais. Tá? Isso é um dos mecanismos, né, gente? O que eu falei para vocês, dá para ficar aqui até amanhã, né? Até pela manhã também, tá? Mas principalmente por bloqueio na produção de substâncias pró-inflamatórias, tá? São as COX e as LOX, tá? Beleza? Então, ômega 3, tá? E aí a gente tem o neurozinho. Adoro esse nome, gente, neurozinho, né? Tudo que tem neuro eu gosto. Adoro o negócio de neuro, né? O que o neurozinho tem? Depois as meninas podem falar aí para vocês também, né, meninas? Passar alguma outra informação que faltar, tá bom? A gente tem EPA-DH, né? E aí é importante, né, as proporções, né, de EPA e DH. Eu estava lendo um artigo hoje, vou mandar para vocês, que hoje em dia, essa proporção desculpa, gente, proporção de EPA-DH, beleza, mas hoje em dia a proporção de lipídios pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, vamos dizer assim, né, ômega 3 e 6 no caso, tá 1:15, tá? 1:15, tá? Então, você está ingerindo uma parte anti-inflamatória e 15 partes pró-inflamatórias. Olha que doideira. Antigamente era o quê, Leonora? 1:1. Basicamente, tá? Vou mandar o artigo para vocês, beleza? Então, a gente falou sobre a questão da bainha de mielina. Repara. Então, você já pega aquele curto-circuito lá e já corta o mal pela raiz, tá? A gente falou também sobre essa questão da resistência ali nas fendas, né, sinápticas, vamos dizer assim, dos neurônios ali, né, a parte terminal de um e a parte inicial do outro, né? Você melhora essa resistência, né, à comunicação química e elétrica, tá?
E você resolve também a inflamação de uma forma sistêmica, não só no sistema nervoso, mas sistêmico em geral também, tá? Você vai melhorar resistência à insulina, né? Você vai melhorar, quando você melhora parâmetros pró-inflamatórios, você acaba melhorando todos os outros processos, produção de cortisol, né? Você acaba dando um sinal para o seu corpo, ó, tá tudo bem, vamos começar a regenerar a célula do corpo, da pele, do cabelo, tá? Então você consegue fazer esses processos, bom? Inclusive de se livrar de toxina, tá? Vitamina A e E, né, são super antioxidantes, né, ajuda aí bastante no envelhecimento das células, tá? Todo antioxidante é anti-inflamatório, tá, gente? Então, assim, ó, alguns com potencial maior, outros com potencial menor de serem anti-inflamatórios, tá? Mas a gente acaba tendo um potencial aí na vitamina A e vitamina E, em aspectos diferentes, de também captar radicais livres, né? Lembra que a gente falou daquele acúmulo de líquido no cérebro? A gente falou que quando o corpo está muito inflamado, a gente perde a capacidade de conseguir jogar coisa ruim fora, tá? Quem que vai ajudar a pegar isso aí? Quem que vai ajudar a metabolizar isso aí? Vitamina A e E, tá? Por esse potencial de receber, né, radicais livres, tá? De doar elétrons e acalmar esses radicais livres, vamos dizer assim. Porque o radical livre, se ele está livre, ele vai atacar o seu DNA. Ele vai atacar o núcleo da sua célula para chegar no seu DNA, ou vai atacar uma organela dentro do citoplasma, vai atacar a parede do vaso, tá? Então, assim, esses radicais livres, eles são danosos por isso, eles estão sempre tentando roubar um elétron de algum lugar. E esse roubo de elétrons, vamos dizer assim, vai desencadear uma cadeia de reações imunológicas. Aí vem inflamação, etc., que já está ocorrendo, etc., etc. Bom? A vitamina A também, ela é importante numa proteína que chama RBP4, foi a minha tese de mestrado até, tá? A proteína carreadora do retinol 4, acreditava-se que ela tivesse uma importância muito grande na questão de diabetes e emagrecimento, mas não tem essa importância não, tá? Mas ela é importante, né, para carregar diversas outras proteínas no sangue, né? Então, ela é dependente, né, dessa vitamina A, então, assim, ela tem muito a ver com questão da resistência à insulina, questão hormonal também, de controle, né? O processo, a parte hematológica, assim, participando da questão imune, da questão endocrinológica, da questão nervosa, por exemplo, tá? A gente pode falar, assim, linhas e linhas e linhas de vitamina A e E, tá? Vitamina B12. Vitamina B12, de tudo que tá aqui na tela, né? Tirando o EPA e o DHA, tá? Mas a vitamina B12, ela é importantíssima pro corpo, tá? Em termos de vitamina mineral, por quê? A B12, gente, ela participa em praticamente todos os processos coenzimáticos, vamos dizer assim, do corpo, né? Ela é um auxiliar ali das nossas enzimas, tá? Ela está presente em bastante lugar, né? Então, ela é bem utilizada, ela é bem requerida, tá? Então, se o seu corpo percebe que está faltando ou selênio, ou vitamina A, ou fosfatidilcerina, ou vitamina E, ou EPA, tá? O que ele vai fazer? Ele vai começar aqueles mecanismos compensatórios, né? E mecanismo compensatório nunca é bom. Sabe aquela coisa assim, tem Coca? Não, tem Pepsi. Ah, pode ser. Lembra dessa propaganda? Tá? Bem que eu gosto bastante de Pepsi, tá? Mas sabe aquela coisa assim? Não é o que você queria, vamos dizer assim? Então, assim, não é o que o seu corpo queria. Ele vai tentar ficar feliz com outra coisa, né? O pessoal vai no shopping, assim, tá, eu vou tá, promoção, vou comprar uma blusa. Não tinha a blusa que eu queria, comprei outra. Aí na semana seguinte chegou o estoque da blusa que você queria, você fala, meu Deus do céu, comprei outra blusa agora. Né? Sempre dá um arrependimento, nunca é o ideal, tá? Então o corpo ele começa a fazer essas compensações. Nosso corpo consegue fazer a compensação. À medida que a gente vai envelhecendo, ele passa a fazer escolhas piores, compensações piores, tá? Mas ele tenta compensar. Né? Então, assim, a inflamação, doença autoimune, estresse, etc., é o seu corpo querendo te ajudar. Te ajudar o quê? A procurar uma ajuda, procurar melhorar, procurar tratar do que está dando errado. Beleza? Selênio é super importante também, porque tem relação com as doenças neurodegenerativas, né? Então, fala aquela questão da castanha do Pará, né? Tem selênio. É isso? Castanha do Pará, fonte de selênio e tal. O selênio ele é muito importante, né? Também para unha, para cabelo,
tá? Ele participa muito na questão da estruturação proteica, vamos dizer assim, tá bom? Fosfatidilcerina, né? Aí a sigla dela em inglês é PS, tá? Não é Photoshop, não, é PS, né? É um fosfolipídio também presente em membrana, né? Principalmente no cérebro, né? Quando eu fiz iniciação científica na faculdade, a gente fazia comidinha lá do ratinho, né? A gente fazia no laboratório mesmo, e a gente colocava muitas coisas muitos suplementos ali que tinham função nervosa, né? Então, às vezes até assim, era prioridade deixar o sistema nervoso do ratinho, a gente fazia os experimentos, né, etc., treinava, etc., mas a função nervosa ali, né, neurológica do ratinho era super importante, então a gente sempre colocava coisas que ajudassem, assim, no sistema nervoso, né, porque justamente era central, beleza? Outra coisa que é legal a gente falar, coenzima Q10, né? A gente vai tendo uma queda na produção de coenzima Q10. Por que, Leonora, será? Porque a gente também não está saudável, tá? Mas, naturalmente, o nosso corpo, ele começa a precisar de menos energia. Lembra que eu falei para vocês que o adolescente, ele precisa de muita energia, né? Ele está sempre num estado super inflamatório, etc., tá? Precisa de energia. E a coenzima Q10 é um cofator importante para que você consiga obter energia, né? Sem coenzima Q10 não tem mitocôndria. Por que você acha que quando você toma estatina, você fica cansado? Porque ela inibe a produção de coenzima Q10, que a via do colesterol, ela inibe a via do colesterol lá em cima. E antes de chegar na produção de colesterol, né? Antes de chegar na produção de colesterol, você inibe a via da produção de coenzima Q10. Tá? Então você fica cansado, músculo fraco, né? Tem doenças que fazem isso também, né? Reduzem a produção de... Mas o envelhecimento faz isso, porque teoricamente você precisa né? É que nem fertilidade, gente. Fertilidade, chega uma hora que você não tem mais óvulo, não produz tanto espermatozoide mais assim, o espermatozoide que você produz já não tá mais legal. Por quê? Porque meio que vai fechando a fábrica, né? Então, coenzima Q10 é a mesma coisa. Tem medicamentos que podem te diminuir a produção de coenzima Q10, como, por exemplo, as estatinas, né? Remédios que vão agir ali na via de síntese do colesterol. Mas a coenzima Q10 ela é importante para todos os processos de obtenção de energia, tá? Ela é um antioxidante lipossolúvel, porque ela fica na membrana, né? Então ela tem que ser ali lipossolúvel também, tá? Mas ela é muito mais do que um antioxidante, né? Olha quem tá aqui, ó. Coenzima Q10, tá? O que a coenzima Q10 vai fazer? Ela vai participar nessa reciclagem de elétrons, né, dos H+, né, vai participar desse processo de íons, né, positivos, negativos, entrada e saída, tá? Por que é importante para a produção de ATP? Tá? Você não consegue fazer nada sem energia. Nada, absolutamente nada. A partir do momento que você para de produzir energia, você morreu, literalmente. Tá? Porque você não respira, né, você não consegue refazer ali suas funções celulares, não tem como, né? Perdeu o potencial elétrico, morreu, tá? Então, a coenzima Q10, ela é super interessante a partir dos 25 anos, mais ou menos, ou se o paciente toma alguma estatina, tá? É importante olhar com cuidado, ver se dá para reduzir estatina, etc., isso é papo para outra hora, né? Mas se houver esse cansaço, né, essa falta de força muscular, ou se também você tiver ali, né, a cabeça parece que fica ruim, sabe? Parece que pensamento parece que não concatena direito, memória tá ruim, pode acontecer, tá? Quando você toma determinados medicamentos que bloqueiam aí a produção de coenzima Q10, tá? Justamente porque o nosso cérebro, células do nosso sistema nervoso precisam de muita energia, né, e de forma rápida, eficiente, para poder funcionar. Nossa central, lembra que eu falei do computador? Tá? É a mesma coisa que você tentar ligar um computador com aquela bateriazinha de celular, assim, não vai ligar, não tem força ali, tá? Não tem força, beleza? No ômega V, a gente tem o EPO-DHA, tá? Além da coenzima Q10, tá bom? Então, para quem que eu recomendo esse ômega V aqui? Tá? Isso é a minha prática, tá, gente? O pessoal da Endogen aí pode falar depois da experiência também, tá? Para pessoas que têm uma questão de doença autoimune, né? Para pessoas que têm uma dieta que não é legal, tá? Porque o ômega é essencial, né? Tanto o EPA quanto o DHA.
tá? Eles são essenciais, a gente não fabrica, tá? E precisa consumir, né? Precisa consumir, tá? Para pessoas também, né, que têm aí histórico, vamos dizer assim, de doenças que fazem acumular substância tóxica, tá? Ou porque toma muito remédio, ou porque você tem um problema de processamento, vamos dizer assim, né? Por exemplo, doença hepática, né? Você tem um problema de filtragem, de metabolização ali, você tem um problema hepático, tá? Então, o EPDH acaba ajudando a melhorar esse quadro de inflamação, né? A coenzima Q10 ajuda a gente a produzir mais energia para conseguir ativar os citocromos, né? E esse processo de limpeza mesmo do organismo, tá? Depois a vitamina E e a vitamina E, a gente falou da vitamina E e E como E e A, desculpa, como antioxidantes, né? Então, a vitamina E, mais especificamente, tem uma melhora além de ser um antioxidante, né, ela vai ajudar na melhora da circulação. Vocês lembram que eu falei? Acabei de falar da questão de gente que tem problema para jogar coisa fora, né, para fazer o famoso, né, detox, porque o nosso corpo faz detox, né? Só que a gente tem que ajudar ele se ele estiver prejudicado. Então, a vitamina E ajuda nessa circulação sanguínea, né? Consequentemente, vai ajudar também na circulação linfática, né, gente? Tem como, né, desassociar uma coisa da outra. E a vitamina A, além daquilo que a gente já falou, né, tem também um componente, uma função importante para o sistema imunológico, para o sistema imunológico não ficar reconhecendo coisa como estranha, né? Você já cansou de tomar adoçante na sua vida, mas o sistema imunológico fica achando estranho, ou corante, não sei, tá? Então a vitamina A ajuda a dar uma acalmada no sistema imunológico. Aí tem as doses, tá bom? Para adultos, lembrando, tá? Ah, Leonor, não tem problema de inflamação, tem um problema só de questão de tomar estatina mesmo, questão de cansaço mesmo, memória tá ruim, mas não tenho dor, né? Eu não tenho uma doença de pele, né? Eu não tenho ciclo menstrual complicado, né? Eu não tenho coisinha que é 10 em gotas, tá? Eu sou muito a favor, gente, de você usar aquilo que você precisa, né? Eu sou a favor de você usar aquilo que você precisa. Se você pegar os catálogos da Endogen, você vê que tem produto para tudo quanto há. Isso é muito importante, tá? Porque cada paciente seu vai precisar de um negócio diferente. E você tem ferramentas para ajudar esse paciente, ou até você mesmo. Né? Eu tenho uma variedade de suplementos, né, que são muito parecidos um com o outro, mas dependendo do momento eu uso um, uso o outro. Tá? Então você tem lá um negócio com taurina, com cafeína, você toma de dia. Né? A taurina, aliás, né, ajuda muito nessas questões mentais. Tá? Ajuda muito no funcionamento cerebral, tá bom? Em uma outra oportunidade a gente fala sobre isso, tá? Então, assim, é muito interessante você ter essa possibilidade, né, de poder usar aquilo que você precisa. Isso é muito legal, tá? Creatina. E creatina para coisa mental, creatina é para fazer esporte, é para quem é malhado, é bomba, né? O pessoal acha que creatina, whey, né? É tudo bomba, não tem nada a ver, né, gente? Tá? Então, creatina. Creatina é fundamental para o sistema nervoso, porque ela vai estar junto com a coenzima Q10 no processo de produção de energia, tá? De reciclagem iônica, vamos dizer assim, né? Qual seria uma dose legal aqui para você começar a ter efeitos neurológicos, né? Legais, tanto transtorno bipolar, ansiedade, né? Depressão, transtornos mentais mesmo, tá? Que envolvem essa neurocomunicação, vamos dizer assim. Tem estudos que falam, eu vou mandar para vocês, tá? Tem estudos que falam 5, tem estudos que falam 15, tem estudos que falam 20 gramas por dia. Eu vou ser bem sincero com vocês, com 5 gramas eu tenho um efeito legal, tá? E aí você pode fazer o quê? Olha que da hora. Você pode misturar creatina, ó. Você pode usar 5 gramas de creatina com coenzima Q10, ó. Você tá fazendo todo o processo energético na sua mitocôndria ser otimizado. E, Nura, será que eu posso misturar a creatina com o ômega V, Q10? Pode. E eu posso misturar creatina com ômega V Q10 com o Neurosin? Não precisa. Por quê? Porque o Neurosin você já tem EPDHA, tá? No ômega V você vai ter a coenzima Q10, você também vai ter o EPDHA. O que eu acho legal, tá? Neurosin, por exemplo, tá? Coenzima Q10 em gotas e a creatina. Aí fica bacana, tá? Ou ômega V Q10
e a creatina. Ou coenzima Q10, né, o drops aí em gotinhas e a creatina, tá? Isso vai variar com as necessidades do seu paciente, beleza? Então, assim, a creatina, pessoal, tem a gente fala até que ela é muito legal para espondilite anquilosante, né? Tem bastante gente que usa para doença autoimune que degenera articulação, osso, tá? Fala que ajuda muito na questão da dor proveniente da inflamação, não do esforço físico, né? Porque também é usada na questão esportiva, tá? Mas a creatina ela é muito legal para questões mentais, beleza? Por quê? Porque simplesmente ela está na gênese do processo energético. Aonde você precisa de energia? De novo, em tudo, tá? Lembra que a gente falou dos astrócitos, tá? A gente falou das células da glia, né? Que são células ali que vão envolver o seu neurônio, que vão ajudar o seu neurônio, são assistentes do seu neurônio, vamos dizer assim, né? Para processos de ativação do sistema imune, para processo de produção energética, tá? Todas essas células precisam de creatina. E todas essas células precisam de coenzima Q10. E todas essas células precisam de vitamina B12. Selênio, fosfatidilcerina, tá? Leonora, mas a gente vai morrer de tomar suplemento. Se as pessoas não se alimentarem bem, vão. Tá? Então, assim, o suplemento ele existe justamente para isso, para suprir essas necessidades. Às vezes a pessoa tem uma questão de processamento enzimático deficiente, né? E aí o suplemento entra também nesse processo, né? Mas quando eu estava na faculdade de nutrição, gente, para finalizar aqui nossa conversa, eu ficava chocada com o registro alimentar, né? Que a gente não. Nutricionista tem que fazer cara de planta, né? Mas eu ficava chocada, eu falava, meu Deus do céu, como é que essa pessoa vive? Tá? Porque, assim, são hábitos alimentares muito ruins. Se você parar para pensar da onde que vem tal nutriente da pessoa, você não consegue achar. O que acontece? Suplemento. Ah, não gosto de comer feijão, lentilha, leguminosa, suplemento. X, Y, Z. Tá? Não como muita proteína, etc, etc. Acaba usando suplemento. Tá? O suplemento, ele é um super aliado. Super, super, super. De verdade. Né? Graças a Deus que temos a indústria de suplemento, né? Porque, assim, eu tenho bastante suplemento, tá? Tem bastante mesmo, né? Que eu gosto de experimentar, gosto de testar, gosto dessa possibilidade de usar um ou outro, né? Fazer esse mix, né? Eu sou meio alquimista, né? Eu mesma faço meu negócio aqui, porque a gente sabe, né? O que dá certo, o que não dá certo. Nada do que a gente falou aqui se choca, tá bom? Então, são produtos compatíveis. Eu só não aconselho você usar 2 produtos com a mesma coisa. Tem EPDH, tem EPDH. Por quê? Por exemplo, você pode ter sangramento, tá? Porque desinflama tanto que o sangue fica mais fluido, né? Então, às vezes, você pode ter um sangramento na gengiva, alterar a sua cascata de coagulação num ponto além da conta, vamos dizer assim. Te ajuda, desinflama, etc. Mas vai para um pontinho além da conta. Aí você bate, qualquer coisa fica roxo, que é o exagero, vamos dizer assim, tá? Então, assim, sempre usar o suplemento com inteligência, tá? E observar esses processos aí fisiológicos, né? Olhar para o seu paciente e falar, olha, eu acho que vai funcionar melhor para você isso aqui, né? Ou a combinação desses 2 produtos, por exemplo. Isso é muito legal, tá? Esse artigo aqui, ó, efeito da creatina na suplementação na função cerebral e saúde, é muito legal. Tem bastante artigo, vou mandar para vocês, tá? E aqui a nossa creatina monoidratada, tá? Creatina é um suplemento que eu consumo com uma frequência bem regular, tá? Aqui tá, por exemplo, sugestão de uso, né? 3 gramas ou conforme prescrição, né? Nesses artigos que eu falei para vocês, tem muito 5, 15 e 20, tá? Eu acho legal 5, tá? Faz um efeito bacana mesmo, porque as pessoas tomam medicamento, né? O medicamento acaba exigindo um pouco mais do nosso metabolismo para absorver, processar e ser eliminado. Então, ele consome creatina, ele consome ATP, ele consome B12, tá? Então, assim, com medicamento, né, eu acho legal aumentar um pouquinho a dose mínima, vamos dizer assim, tá? Certíssimo, pessoal. Lembrando aí vocês para me seguirem, tá? Vou responder as perguntas de vocês. Dá tempo, meninas? Falei para vocês que 1 hora não dá. 1 hora... Não dá 1 Acontece, hora. doutora, mas foi ótima a sua aula. Você quer ler as perguntas? Quer que eu leio? Como você Pode ler, prefere fazer? pode ler.
Então, Pode tá bom, ler. deixa eu achar qual foi a primeira. Mais fácil, mais fácil. Tá bom. O André perguntou: a ansiedade proporciona o desenvolvimento de quais doenças mentais? E, se possível, falar até 5 doenças desenvolvidas que são mais comuns. Ansiedade, André, né? André, é Isso isso? mesmo. André, assim, ó, a ansiedade, ela já é em si um transtorno, né? Ela já é um transtorno. Esses dias eu estava vendo um psicólogo falando sobre a questão de chamar de transtorno ou chamar de doença. Teoricamente, transtorno ele não tem cura, doença tem cura, beleza. Só que assim, tem coisas que eram transtorno e tem coisas que eram doença, né? Tem coisas que são transtornos ainda e tem coisas que eram consideradas transtornos, mas viraram doença, porque você descobre a causa, vamos dizer assim, logo que você descobre a causa, você consegue tratar, tá? Mas a ansiedade em si, ela já é um quadro, né? Mas a ansiedade, ela pode desencadear a própria depressão, ela pode chamar a depressão, ela pode desencadear o toque, ela chama outras doenças, outros transtornos mentais, né? Ela pode desencadear, por exemplo, Tourette, né? Tourette também pode ser a ansiedade é um sintoma do Tourette também, é uma coisa meio de mão dupla. Você pode ter ali doença autoimune, né? Tem muita gente que em crise de ansiedade acaba desencadeando doença autoimune. Você pode ter uma gastrite, você pode ter uma caganeira, tá? Então são várias coisas que podem acontecer. Tá bom, André? Então cuidado com a ansiedade. A ansiedade, ela vem junto, assim, ó. Ela vai levando tudo. Beleza? A Rafaela comentou que a ansiedade que ela tem tira muito a fome que ela tem também. E essa bola na garganta, né? Essa questão de... Geralmente, esse tipo de ansiedade está associada a um quadro um pouquinho mais depressivo, tá? Um pouquinho mais depressivo. Tende a estar um pouquinho... Tenta perceber algum momento que você está mais sem energia, tá? Certo. A Paula falou: qual a proporção indicada em miligramas de EPA e DHA? A gente depende do objetivo, né? Depende bastante do objetivo. Tem produtos, as meninas podem falar melhor, né? Que vão servir mais para essa questão neurológica, né? Aí você tem mais EPA do que DHA, né? É isso, né? Tem mais EPA do que DHA. Eu sempre confundo. Tem mais EPA do que DHA. Se você estiver buscando uma questão mais cardiovascular, de repente a proporção é diferente, tá? Então depende bastante do que você quer, tá? Mas ela é variável, ela não é fixa, né? Que a gente fala, 1 para 1, beleza. 1 para 15, que é aquilo que a gente falou do ômega 3 e 6, por exemplo, né, que é muito prejudicial, né, mas não é discrepante assim, é uma coisa realmente próxima, tá? 1 para 2, 1 para 3, tá? Geralmente assim. Só para fechar, o EPA é mais voltado para a saúde cardiovascular e o DHA mais E o para a DHA, saúde mais para... Eu neurológica. sempre Então, essa confundo... proporção, Joia, ótimo, eu sempre só para confundo EPA com fechar, tem DHA, gente. Muito essa obrigada, questão. Maria Isabel. Imagina, Excelente. imagina. Formada desde 2009, eu estou confundindo ainda o EPA e o DHA. Eu sempre confundo. A gente sempre fala Estamos EPA, juntas. né? Estamos juntos. Também sou formada de 2019, mas Olha lá. também fiz a pós recente, então por isso 19 ainda não, tem gente, pressa. 2009. É muito tempo. Já faz um Né? pouquinho mais. Vai um pouquinho mais, tá? E outra coisa também, a fonte também, né? Ela tem algumas diferenças, tem alguns artigos que falam sobre, mas ela não é tão relevante quanto a proporção, tá bom? De EPA e DHA. Certo. A Rafaela também falou: professor, aprendemos sobre esses assuntos de saúde mental na faculdade de nutrição ou precisamos fazer alguma pós-graduação? Tem faculdade que vai te ensinar e tem faculdade que não vai te ensinar, depende, né? Eu, na minha faculdade, eu não aprendi, gente, eu estudei tudo sozinha mesmo, né? Não foi imposto também que eu aprendi, nada disso, né? Eu aprendi também muito essa questão de saúde mental, porque eu tive depressão, já tive crise de ansiedade, então eu sou mais ligada nesse tipo de assunto, minha família tem histórico, né? Mas é o tipo de paciente que vai aparecer para você, tá? Então, assim, assista palestras, como você está fazendo agora, né? Porque na faculdade não se fala muito sobre isso. Na faculdade eu sinto que, assim, depende muito do curso, né? Mas tem muita coisa sobre questão muito fisiológica, muito física, da questão da alimentação. E a gente viu, durante essa palestra aqui, que a alimentação tem tudo a ver com o seu status emocional, tá? Não tem como... Come uma semana McDonald's pra você ver. Delícia, McDonald's. Mas na sexta-feira você tá deprimida. Por quê? Não tem micronutriente, vitamina, mineral, tá? Então é uma coisa que deveria ser falada na faculdade, mas não é falada com tanta frequência. Se você estudar, de repente, nutrição funcional, pode ser um curso de pós-graduação que vai te ajudar a entender um pouco mais desses aspectos mais interdimensionais do corpo humano, vamos dizer, não só a comida, beleza? Certíssimo. Certíssimo. A Vitória perguntou: a quantidade de creatina seria quanto por peso corporal ou é uma dose para a maioria dos indivíduos? Vitória? Isso. Vitória, depende,
tá? Tem as duas coisas. Você pode ter uma média, 15, 5, 10, 15, né? Ou por peso, tá? Tem as duas medidas. Igual a coenzima Q10. Coenzima Q10 é a mesma coisa. Você tem uma dose padrão, mas você tem dose também por peso, tá? Nos artigos que eu vou mandar para vocês, tem essas duas informações também. Aí vocês decidem. Ai, professora, como é que eu vou saber? Testando. Começa com a dose mínima, vai aumentando a dose. Como é que eu vou saber que eu tenho que aumentar a dose? O paciente, ele melhorou um pouco, mas não melhorou muito, tá? Então, assim, lógico, ele não vai melhorar no primeiro dia, né? Mas depois de 10 dias, uma semana, você consegue ir aumentando a dose se ele não melhorou muito. Melhorou um pouquinho, mas não melhorei muito, melhorou muito. Aí você vai aumentando a dose, até o máximo, vamos dizer assim, beleza? O que mais? Certo. A Gláucia perguntou, qual seria a quantidade recomendada de coenzima Q10 por dia, nesse caso neurológico? Cerca de 100 a 200 miligramas, mais ou menos. 200 miligramas eu acho muito para certas pessoas, tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque pode ser que algumas pessoas dê tontura, tá, gente, com enzima Q10, tá bom? E tem que tomar cuidado por causa da questão do remédio, do psicotrópicos, né? Do remédio psiquiátrico. E contando que, por exemplo, você vai misturar com a creatina, que eu recomendo altamente, a menos que o seu paciente tenha uma doença renal. Então, porém aí, não é difícil, tá, gente? Mas, 100, 200 miligramas, tá, por dia. Certo. A Romeika, acho que assim, se não for me corrija, mas Romeika perguntou, quais suplementos base de TDAH? O que não pode faltar que atue no foco? Olha, eu diria o próprio EPA-DHA e a coenzima Q10 e a taurina. Para mim, essencial. Legal. E para finalizar, só um comentário que eu acho que vai resumir todo mundo que assistiu a aula também. A Rafaela falou: acho esse assunto excelente. Eu tenho esses problemas e não sabia que a alimentação influenciava tanto. Pós em nutrição funcional, então, é uma ótima opção. Obrigada, professora. Então, aproveito para agradecer e parabenizar pela ótima aula também. Muito obrigada, meninas. Da próxima vez a gente vai começar o seminário às 5 horas da tarde, tá bom? Agora Pode deixar. Eu falo bastante, o pessoal que me acompanha sabe que eu gosto de falar, explicar direitinho, tá? Estou sempre à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, né? E usem os suplementos, tá, gente? Ai, meu Deus, será que faz bem? Usa! Experimenta! Testa na sogra, na véia. Manda pra... Entendeu? Na vizinha chata, barulhenta, que anda com salto em cima do apartamento, tá bom? Tenham curiosidade, experimentem, usem, tá? Isso é muito legal. Pede lá, pessoal da Endogen, né? Peça uma visita. Quer visita. E material, gente, é muito legal o material gráfico. É um negócio que eu tenho um certo vício. Eu gosto bastante. Porque você sabe coisa que você nunca viu na sua vida. Você fala, nossa, que legal. E evento, assim, de meeting, é bem legal, tá? As meninas sempre, né, trazem muitas novidades nas visitas. Eu adoro também conversar novidade. É igual você ir no mercado, né? Tem sempre uma novidade, tem sempre um negócio. Nutricionista é uma pessoa meio louca, né? Mas sempre estejam assim curiosos e curiosas para novas informações. Bom, brigadão pessoal aí da Endogen também. Meninas, Marco Aurélio Rossi, meu eterno parceiro, meu amigão. Joia, pessoal? Doutora, nós que agradecemos sua participação, esperamos que o próximo seja presencial, para a gente se conhecer e aproveitar mais ainda a aula. Agradeço a todos também pela presença hoje à noite. Nay? Bom, pessoal, queria agradecer também, Eleonora, a aula maravilhosa, foi incrível, todo mundo que participou também, muito obrigada. E só um recado que eu vou deixar o Forms novamente no chat, para quem precisar de certificado de horas e para as nutricionistas que ainda não recebem visita, deixa lá os dados também que a gente entra em contato para vocês conhecerem melhor os suplementos. Conheçam tudo, gente. Então é isso, pessoal, gente, muito obrigada. Tchau, tchau, boa noite.